Bom dia, paz. Bora começar mais um dia. Tava lembrando daquela canção e eu canto sempre aqui porque a partir do momento em que eu descobri a paternidade de Deus e não só de chamar Deus de Pai, mas de Abba. Abba, Pai. Como todo mundo já ouviu falar, o Abba é uma palavra que as crianças, quando começam a falar, como se fosse papaizinho, às vezes assim, sem muito saber pronunciar a palavra pai, eles falam Abba. E eu amo. Tem muitas características de Deus, A gente chama ele de Senhor. Ele é o nosso libertador, ele é um Deus generoso, ele é poderoso e ele é, Mas quando eu descobri o Abba Pai, muita coisa mudou, Na minha intimidade, a palavra do Senhor diz que, nós lemos em Romanos, que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos, e ele não deu um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, ele nos adotou, no qual ele colocou dentro de nós um clamor, Abba Pai. Aí tem aquela canção que fala assim, Pai, meu Pai, meu Papai, Abba Pai, Pai, eu tenho Pai, meu Pai, meu Papai, Abba Pai. E parece assim uma música tão simples, infantil, mas não é. Todos nós precisamos do Abba Pai. Tanto que se você for ver nos evangelhos, agora eu não vou lembrar, mas esse tempo atrás eu estava estudando, a palavra Jesus chama em vários evangelhos, um dos evangelhos tem 47 citações de Jesus falando de Deus como Pai. E aí a gente vem, Quando ele vai orar, nos ensinar a orar, ele fala, o Pai nosso. O Pai é nosso. Ele veio nos fazer realmente família de Deus. E todos nós, seres humanos, com qualquer idade que nós estejamos, nós precisamos dessa paternidade. Eu tenho um pai que me protege, um pai que me ama, um pai que me aceita. E todos os dias, todas as manhãs ou todas as oportunidades, para o colo desse pai, dizer das nossas carências, das nossas dores, dos nossos desesperos. E talvez o seu pai da terra não foi uma figura tão legal, mas não tem que você possa descobrir em Deus essa paternidade do Senhor e chamar e clamar, Abba Pai. Abba Pai. Eu não estou sozinho. Amém? Que nós possamos aprender isso nessa manhã. Bom dia, Karina. Bom dia, Deus abençoe, Douglas. Bom dia, Ivani. Deus seja louvado, Por cada um de nós que estamos aqui. Vamos pegar nossa Bíblia, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Como é bom, Estar diante do Senhor. Deus é tão bom, Deus é tão bom. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, vai dizer assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dissermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos,
para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá, mas ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele, nosso Deus, que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Gente, Pai Jailson, você tá bem, querido? Deus te abençoe. Pai do Senhor, Isaura linda, Deus abençoe. Bom dia, na paz também para você. Gente, o capítulo anterior, esse capítulo também, está falando sobre a administração, né, dos recursos, administração de dinheiro, é isso que está falando. Ai, Jô, eu preciso de uma palavra nessa manhã para começar o meu dia, porque eu quero ser abençoada. Então, tá aí uma palavra que Deus quer te abençoar, acerca de como administrar os recursos financeiros que têm vindo para a sua vida, né? Porque às vezes todo mundo quer ser próspero, mas não quer aprender os princípios da palavra de Deus. E aqui ele vai dizer, né? Princípios como aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. A lei da semeadura. E o que semeia em abundância também ceifará, né? Tem muita gente, mas como eu ouço isso? Não, Ju, quando eu tiver um emprego bom, quando eu receber um dinheiro que eu tenho para receber, eu vou dizimar e eu vou ofertar. Mentira, mentira. Porque eu já acompanhei muitas pessoas como esta, e quando elas recebem, elas não dizimam, elas não ofertam. Porque ainda Mamon é o Deus da vida dela, o Deus das riquezas ainda é Deus da vida dela, e não é o Senhor Jesus. E ao contrário, eu também já vi pessoas que dizimam R$5. Elas ganham R$50, às vezes, no serviço mais pesado. E elas dizimam R$5, porque aquele que é fiel no pouco, Deus colocará no muito. Mas aquele que é infiel no pouco, vai ser infiel no muito também. Então, nessa manhã, às vezes a gente quer Deus, eu quero que o Senhor me supra, a gente quer a provisão de Deus e não entende Deus é misericordioso, gente. Às vezes, Ju, eu não sou dizimista, as coisas, e Deus me abençoa porque Deus é misericordioso. Mas aí você não vive esse princípio. Então, você recebe milagres assim, altos e baixos na sua vida. Mas quando você começar a cumprir esse princípio, Deus, o pouco que Deus colocou na sua mão, seja dizimista, oferte ao Senhor. E eu não tô falando aqui, gente, pra vocês dizimar na minha igreja, porque a maioria do que estão aqui, nem da minha igreja é. Esse não é a minha preocupação. A minha preocupação é que você viva a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Deus é fiel, gente. Deus tem a abundância. Então, semeie. O que Deus... E aí vocês vão ver no versículo 10, diz assim, que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Entendam bem. Às vezes na sua mão, Deus tem posto pão na sua mesa. E glória a Deus por isso, porque é Ele que põe também.
mas às vezes ele não tem te dado semente, porque você tem comido a semente, né? Antigamente, quando eles faziam a colheita, eles já separavam, eu não me lembro se era 20% dos grãos que eles comiam, aquilo ali eles sabiam, tem que virar semente. Porque se a gente não semear, nós não vamos colher. Essa era a realidade. E nós não. Às vezes o Senhor põe na sua mão pão e semente. E você está comendo a semente. E aí você só vive de pão e você não vive, né, a abundância de Deus. Você fala, nunca eu abundo. Por quê? Porque a semente que Deus põe na sua mão, né, parte do que você ganha não é para você comer, não é para você vestir, é para você semear novamente. E você não tem entendido esse princípio. Deus dá semente, né, ao que semeia. Então seja um semeador, né? Em nome de Jesus, semeie, oferte, dizime, dê esmola, abençoe as missões, invista no reino, né? Abençoe pessoas que Deus colocar na sua vida. Comece a ouvir o Senhor nessa direção, porque todos nós pedimos bênçãos financeiras para Deus, sim ou não? Sim. Só que quando nós vamos falar de palavra, a Ju tá falando de dinheiro, tô falando de dinheiro, porque grande parte do nosso dia, se você vai trabalhar por dinheiro, você vai. Tantas coisas que nós fazemos é por dinheiro. Essa luz aqui da minha casa tá acesa, tô gastando dinheiro. O Wi-Fi que tá sendo remetido, eu tô gastando dinheiro. Então, não, Ju, você tá trazendo uma palavra. Não, gente, a gente tem que entender que o dinheiro é muito espiritual. Os recursos financeiros que vêm para mim, parte é para eu me alimentar, parte é pão, mas parte é semente. E quando você entender isso, e gente, Deus dá semente ao semeador. Quando ele vê alguém que gosta de semear, ele dá semente, ele dá semente. Essa pessoa, nossa, eu não... Porque às vezes você retém. Então, em nome de Jesus, aprenda nessa manhã. E aqui a gente podia falar muita coisa, preste atenção. Alguns capítulos atrás, nós estávamos falando de dons espirituais, que são tão importantes quanto. Mas Paulo, ele reserva capítulos para falar acerca da administração dos recursos financeiros, porque é tão espiritual quanto. Então, em nome de Jesus, aprenda isso. E porque ele estava falando aqui, ele fala, nem é necessário eu falar sobre isso. Eu vou pincelar, é isso que ele quis dizer aqui para os coríntios, para que houvesse liberalidade, aquela generosidade liberal, sabe, que faz, porque o Senhor coloca no coração e você cumpre. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas o reino de Deus não é dinheiro. Não, não é dinheiro, mas precisa de dinheiro. Se você vai em algum lugar, né? Você já foi em casa de alguém? Por exemplo, eu vou jantar na casa toda semana de um amigo meu. E toda semana eu não levo lá, eu não levo refri, eu não levo uma carne, eu não levo uma salada, não levo nada. Não fica inconveniente? Fica, né? E você, às vezes, você tá num ambiente, né? Que tá... Eu tô falando fisicamente, tá dando luz, tá dando água, tem cadeiras, tem pessoas que estão, né, dando a sua vida e você não contribui. Também não é. E tem gente que acha que não, aqui é de Deus. É de Deus, com certeza, como tudo. Toda a terra, a plenitude toda é de Deus. Mas que você possa falar, Espírito Santo, muda a minha visão. Porque às vezes a gente tem uma visão de Mamon, né? E Mamon, gente, é um Deus, tá? E Mamon é um espírito imundo, tá? É bom a gente falar isso. Ai, Ju, não fala isso. Deus não chamou Satanás de Senhor na Bíblia. Não chamou de Deus, não. Mas ele chamou Mamon. Então, vamos orar? Pai, nós oramos nesse dia e pedimos, Espírito Santo, vem revelar a cada um de nós, Senhor. Onde, Senhor, ainda Mamon é Deus na nossa vida. Perdoe já os nossos pecados, Senhor. Porque às vezes a avareza, Senhor, tem nos distanciado de uma vida plena na sua presença. Porque nós temos o nosso argumento e as nossas razões e não queremos ser submissos a essa palavra que nos ensina a ser generosos e abundantes, semeadores. Quantos de nós, Senhor, temos comido a semente? E Tu és um Deus misericordioso, não tem deixado faltar o pão, mas tem faltado semente para semear e haver abundância. Ensina-me, cada um dos meus irmãos que aqui estão, a romper na área, Senhor, dos recursos financeiros e a entender os princípios da Sua palavra.
É no nome de Jesus que eu te peço isso, porque, Senhor, eu sei que a sua vontade é que nós abundemos, tenhamos uma vida abundante. E às vezes isso não ocorre, porque o nosso coração ainda serve mamon, ainda está nas coisas, Senhor, dessa terra. Ensina-nos para a glória do seu nome. Liberta, Senhor, nessa manhã. Traz libertação na área financeira para nós nessa manhã, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus, Jesus está te ensinando? Amém. Coisa boa é quando Jesus nos ensina, né? Deus abençoe, bom dia Zenon, Deus abençoe todos vocês que estiveram na live, que vão entrar depois, vamos aprender com Jesus e vamos viver essa vida abundante. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã por volta das 6h15, 6h20 eu tô por aqui, tá bom? E é isso aí, Deus abençoe.